Olá, sou Valmir, professor de Química, e nós vamos começar os estudos, tá? Continuando ainda a matéria de Química Orgânica, só que agora nós vamos falar sobre as funções orgânicas oxigenadas, tá? Ah, nas últimas matérias aí a gente viu as funções dos hidrocarbonetos, né? Depois do hidrocarbonetos a gente falou um pouco sobre os haletos orgânicos. E depois dos haletos orgânicos, a gente falou um pouquinho aí sobre é, as ligações intermoleculares, né? Dos compostos orgânicos e como isso altera aí as propriedades físicas dos compostos orgânicos, né? Agora a gente vai continuar os nossos estudos com as funções orgânicas, tá? A química orgânica ela vai classificar os compostos de acordo com a semelhança na estrutura, tá? E nas propriedades aí das substâncias, tá? Para cada grupo de composto semelhante, vai existir uma função orgânica, tá? Cada função orgânica vai ser caracterizada por átomos ou grupos de átomos denominados grupos funcionais. Esses grupos funcionais vão ser responsáveis aí pelas propriedades comuns entre os compostos que eles caracterizam, tá? A gente já estudou os hidrocarbonetos, eles correspondem aí às funções mais simples, tá? Da, das moléculas orgânicas, porque só tem carbono e hidrogênio. Ah, só que os compostos orgânicos, né, eles vão apresentar, além do composto do carbono e do hidrogênio, o elemento, por exemplo, oxigênio, nitrogênio, entre outras coisas. E cada um deles vai ser uma função diferente que a gente vai ter, tá? Aqui nós vamos trabalhar com as funções oxigenadas, que vai ser quando, por exemplo, pelo menos um dos hidrogênios aí da cadeia carbônica vai ser substituído aí por um grupo de oxigênio, tá? Por isso que vai ser nominado como grupo funcional, o oxigenado. Beleza? Então, de acordo aí com os diferentes arranjos entre esses elementos, tá? E dos diferentes tipos de ligação que eles vão formar, nós vamos ter aí alguns grupos funcionais, tá? Alcoólicos, que vai ser o álcool, o enol, o fenol, o éter, o aldeído, a acetona, o ácido carboxílico e o éster, tá? Essas são as funções oxigenadas. Dentro das funções oxigenadas, nós ainda podemos separá-las em outros três grupos, que são as hidroxiladas e seus derivados, funções carboniladas e as carboxiladas, tá? E seus derivados. Dentro das funções hidroxiladas, a gente vai ter o álcool, o enol e o fenol, tá? E o éter, a gente vai daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Ele é um derivado, tá? Desses outros três anteriores que eu comentei com você. As funções carboniladas, nós vamos ter o aldeído e a acetona, tá? Deixa eu pegar uma apontadora laser para vocês verem alguma coisa mexendo na tela, porque só eu falando e essa tela parada, daqui a pouco vocês estão dormindo, tá? Então, as funções carboniladas, nós vamos ter o aldeído e a acetona, tá? E nas funções carboxiladas, nós vamos ter o ácido carboxílico, tá? E o éster, que é o derivado do ácido carboxílico. Notem, tá? Tanto no éter quanto no éster, nós vamos ter o quê? Olha esses três grupos aqui, ó. Todos eles apresentam hidrogênio logo depois do ligado ao oxigênio. Vamos colocar assim. Apresenta um hidrogênio ligado ao oxigênio, ao grupo alcoólico aqui no caso, né?
Grupo álcool, grupo enol e o grupo fenol, nós vamos ter aí um grupo hidroxila, tá? Com hidrogênio ligado a ele. No éter, o que aconteceu aqui nesse oxigênio? Saiu fora esse hidrogênio, tá? Esse hidrogênio aqui, ó, saiu e entrou um grupo hidrocarboneto, tá? Toda vez que vocês verem esse errinho aqui, eu não sei se eu já cheguei a comentar isso com vocês, tá? A gente denomina isso aqui como radical. Tá horrível a letra, né? Mas tá bom, tá? Ou seja, esse radical nada mais é do que um grupamento hidrocarboneto, tá? A gente apresenta isso como R, por quê? Porque isso aqui pode ser um CH3, pode ser um CH2, CH3, pode ser um CH2, CH2, CH3 e por aí vai, tá? Por isso que a gente só representa como R que fica algo mais genérico, vamos dizer assim. O exemplo disso é isso aqui, ó. Tá vendo? E aqui embaixo a mesma coisa, ó. Nas funções carboxiladas, a gente vai ter o grupo ácido carboxílico, tá? Nesse grupo ácido carboxílico, nós vamos ter aí uma substituição desse hidrogênio por um grupamento hidrocarboneto qualquer aí, tá? Que vai substituir esse hidrogênio. Por quê? Né? Só adiantando algumas coisas aí para vocês. Esse hidrogênio ele é bastante ácido, ele sai fácil daqui, tá? Permitindo aí esse tipo de reação, tá bom? E aqui do ladinho, um exemplo para vocês de grupos, tá? Como identificar esses grupos aí numa molécula orgânica. Então você vai ter vários grupos aqui, ó, alcoólicos, ó, álcool, aqui o grupamento cetona, tá vendo? O nome está aqui embaixo, ó. E aí assim por diante, ácido carboxílico, fenol, vários tipos de grupamento aí, tá? Para vocês verem como que a gente identifica esses grupos numa cadeia carbônica, tá? Então, a gente vai começar falando sobre as funções hidroxiladas e seus derivados, tá? São três: o álcool, o enol e o fenol, e o derivado deles vai ser o éter, tá? Grupamento éter, tá? Aí, nesse caso, nós vamos ter a substituição de, no mínimo, um átomo de hidrogênio, tá? De um hidrocarboneto, foi substituído por um grupamento hidroxila. A gente chama isso aqui de grupamento hidroxila, tá? E essa substituição vai originar essas três funções aqui, tá? A substituição de um hidrogênio em um hidrocarboneto, tá? Pode originar esses três tipos de função. E a substituição de um hidrogênio ligado à hidroxila, tá? Substituição desse hidrogênio aqui, ó. Opa, muito grande. Desse hidrogênio aqui, da hidroxila, vai formar o grupamento éter, tá bom? A gente vai falar do grupo que tem mais coisas para falar primeiro, que é o grupamento álcool, tá? Embora o etanol a gente costume chamar etanol de álcool, tá? O termo álcool ele abrange aí uma classe de compostos orgânicos com características comuns, tá? Os álcoois são substâncias cujas estruturas derivam do hidrocarboneto, tá? E que no mínimo um átomo de hidrogênio, que estava ligado ao carbono saturado, é substituído pelo grupo hidroxila, como eu acabei de falar, formando esse grupo funcional álcool, tá? Aí a gente vai poder aí, né, classificar ele de diversas maneiras, tá?
Uma maneira de classificar, por exemplo, é com relação à quantidade de substituições em uma cadeia. Por exemplo, aqui a gente tem o monoálcool, aqui a gente tem o diálcool e aqui a gente tem o triálcool. Tudo relacionado à quantidade de álcoois que tem dentro da cadeia, tá? E o aumento, tá, desse número de hidroxilas, considerando uma cadeia com o mesmo número de carbonos, vai ocasionar um aumento na polaridade, tá, do composto. E, consequentemente, as propriedades físicas, como solubilidade em água, ponto de ebulição, vai se tornar mais intensa, tá? De acordo com esse quadro aqui, a gente consegue ver alguns exemplos. Por exemplo, a gente tem uma cadeia carbônica com 3 carbonos e um oxigênio, tá? Ponto de ebulição, 92 graus. Nós vamos ter uma cadeia carbônica com 3 carbonos, tá? Com 2 grupamento álcool. Notem o mesmo número de carbonos, tá? Só que com 2 moléculas de hidroxila ligadas a eles. Aumentou o ponto de ebulição, quase que dobrou, praticamente, né? E mesma molécula, mesmo número de carbono, só que com 3 grupamentos álcool. Triplicou, né? Com relação a esse aqui. Vamos colocar aí que triplicou. Não triplicou exatamente, triplicou, mas basicamente a mesma coisa. Por que isso acontece, professor? Porque o oxigênio, vocês deveriam pelo menos se lembrar que o oxigênio é um elemento muito eletronegativo, né? Se vocês pegarem a tabela periódica, você vai ver que o nosso álcool ele vai estar bem, bem próximo ao flúor, né? O flúor é o elemento mais eletronegativo que existe. E o oxigênio é o segundo elemento mais eletronegativo que existe. O que isso significa, professor? O oxigênio ele puxa os elétrons muito para ele. Então, como ele é muito eletronegativo, então ele puxa a nuvem eletrônica no sentido dele, tá? Isso vai causar uma polarização na molécula. A gente viu anteriormente, nas matérias passadas, que uma cadeia carbônica ela tem a tendência de ser apolar, né? Ela não vai apresentar polaridade, porque o carbono ele não é uma molécula muito eletronegativa, tá? E como ela vai estar ligada geralmente aí a 4 hidrogênios, você vai ter, né, o cancelamento dos vetores que poderiam causar um aumento na polaridade. Vamos aqui explicar para vocês. Peraí, deixa eu fazer direitinho aqui. Vou abrir uma lousa aqui para mim poder explicar legal para vocês. Ó, dá uma olhada. Nós temos o carbono, certo? O carbono não faz 4 ligações? Então vamos colocar um carbono aqui com 4 hidrogênios. Tá? Cada um desses elementos apresentam aí uma característica. O hidrogênio tem uma característica positiva, então vamos colocar aqui uma carga parcial positiva. Nesta ligação, o carbono tem um caráter negativo. Então vamos colocar aqui uma carga negativa, tá? O que acontece? O carbono está puxando a nuvem eletrônica no sentido dele. Então nós temos nuvem eletrônica nesse sentido, nesse sentido, nesse sentido e neste sentido. Como todos eles estão indo para o mesmo centro, nós temos uma carga que se cancelando. E você vai jogar isso aqui numa cadeia carbônica mais complexa, vai ser sempre do mesmo jeito. Agora, quando a gente substitui, tá, um hidrogênio por
Eu não queria vermelho. Quando nós substituímos um hidrogênio por um oxigênio, o que acontece com essa nuvem eletrônica, né? O hidrogênio, ele vai ter um caráter muito mais negativo do que o carbono, tá? Fazendo com que a gente aconteça isso aqui, ó. Então, o que acontece? Essa nuvem eletrônica vai ser puxada na direção do hidrogênio, fazendo com que nessa molécula aqui os vetores não se cancelem, fazendo com que a carga negativa se acumule no oxigênio, tá? Transformando o oxigênio num ponto de um ponto mais polarizado, vamos falar assim, tá? Então, o que acontece com tudo isso, né? Nós teremos aí que quanto mais grupos alcoólicos nós vamos ter na molécula, tá? Maior vai ser a polaridade. E o que acontece devido a essa polaridade, professor? Aumenta as interações intermoleculares, se torna mais difícil do calor quebrar a molécula, tá? Fazendo com que aumente o ponto de ebulição. Beleza? Aí a gente também vai ter, né, a classificação de acordo com ao carbono que o grupo hidroxila vai estar ligado, tá? Então a gente vai poder classificar esse grupo hidroxila como primário, secundário e terciário. Do mesmo jeito que foi anteriormente lá com os carbonos, né? Lembra? Carbono primário, carbono secundário, carbono terciário e quaternário? É a mesma coisa, só que a diferença é que aqui nós só teremos primário, secundário e terciário, tá? Por quê? Vamos falar sobre isso. Por exemplo, mas eu acho que eu falei alguma coisa para vocês sobre isso nos aletas, né? No carbono primário, né, quando a hidroxila estiver ligada a um carbono primário, ela vai receber o nome de álcool primário, tá? Por quê? Porque o carbono só vai estar ligado a mais um átomo de carbono. Quando o grupo hidroxila estiver ligado a dois átomos de carbono, nós teremos uma hidroxila secundária. E quando o grupo hidroxila estiver ligado a um grupo carbônico que estiver ligado a outros 3 átomos de carbono, a hidroxila vai ser terciária. Não vai existir hidroxila quaternária, porque o carbono só pode fazer 4 ligações. E se ele está ligado a 4 carbonos, ele não pode fazer uma outra ligação com um grupo hidroxila, tá? Então não tem álcool quaternário. Vai ser álcool primário se ele estiver ligado a um carbono que está ligado a outro carbono. Vai ser álcool secundário se ele estiver ligado, se o carbono que está ligado ao grupo hidroxila estiver ligado a outros 2 carbonos. E vai ser álcool terciário se o carbono ao qual a hidroxila estiver ligada estiver ligado a outros 3 carbonos, tá? E, né, a gente vai ter aí também a nomenclatura desse carinha aqui. Nós temos que saber dar nome ao grupo alcoólico para quê? Se você quiser montar uma molécula através do nome, você consiga. E se você quiser também dar nome a uma molécula, você consiga também de uma maneira sistematizada, tá? Bom, como vai funcionar essa nomenclatura? Nós vamos substituir o O, tá? Do nome do hidrocarboneto por OL no final, tá? Os hidrocarbonetos, né, são os compostos orgânicos mais comuns. Então, sempre que a gente for falar de nomenclatura, nós vamos usar hidrocarbonetos como base, tá? Então, nós vamos ter o metano, colocou um grupamento hidroxila, ele vai virar um metanol, tá? O etano, colocou um grupamento hidroxila, vai virar um etanol. Propano, propanol. Ciclopropano, ciclopropanol. E assim por diante, tá? Aí a gente também pode, se a gente tiver um composto com uma cadeia aberta, tá? A gente também vai poder
fazer uma união dos fragmentos para poder indicar as características do grupamento carbônico, tá? Por exemplo, a gente vai pegar o prefixo, o intermediário e o sufixo. O prefixo vai indicar o número de átomos de carbono, o intermediário vai indicar o tipo de ligação, lembra? An, em, in, né? An para ligação simples, em para ligação dupla e in para ligação tripla, tá? Entre átomos de carbono. E o sufixo indica a função a qual vai pertencer o composto orgânico. Vamos para alguns exemplos aqui, ó. Se a gente tiver o CH3OH, tá? Nós vamos pegar o quê? O número de carbonos, 1, vai ser match. O tipo de ligação, simples, vai ser an. E o sufixo ol, tá? Aí a gente pode dar a nomenclatura dele de metanol. Se tiver 2 átomos de carbono, vai ser et, por causa do etano, né? Sufixo an, por causa das ligações simples. E, por último, ol, para indicar o grupamento hidroxila, etanol. Beleza? Aí a gente vai ter, para átomos com cadeias carbônicas com 3 ou mais carbonos, tá? Quando necessário, deve-se indicar a posição da hidroxila, tá? Por exemplo, a gente vai ter aqui o butano 2-ol. Por que butano 2-ol? Porque a hidroxila vai estar no segundo carbono, né? Então a gente tem que indicar aonde vai estar o grupamento da hidroxila, tá? Se a gente tiver um ciclo, nós começamos a contar a partir do grupamento hidroxila, tá? E aí a gente coloca 3-metil, que é indicando que na posição 3 do ciclo nós temos um grupo metil, o ciclo, né, hexan, porque esse é um ciclo de 6 carbonos, e no finalzinho a gente coloca um ol. Para quê? Para indicar em que posição está o grupamento hidroxila, tá? Quando o álcool ele for alifático, né, ramificado, a cadeia principal vai ser aquela que apresenta o maior número de carbonos possíveis, além de ter o grupo funcional OH. O exemplo está aqui, ó. Tá? A gente vai ter a gente começa a contar pela cadeia que tem o maior número de carbonos possíveis, indicar em que posição vai estar o grupamento metílico, tá? E indicar em que posição vai estar o grupamento álcool, lembrando que o álcool nessa situação aqui, ele vai ter prioridade, tá? Ele vai ter prioridade em cima do grupo metílico. Por isso que começa a contar a cadeia a partir do grupamento álcool, tá? Então a cadeia a gente começa a contar para o grupamento álcool ter a menor numeração possível. Olha outro exemplo aqui, ó. 2-metil propan 1-ol, tá vendo? Começou a contar pela posição onde o grupamento álcool vai ter a menor posição. Beleza? Para álcools mais complexos, né? A hidroxila vai ser considerada uma ramificação. Por isso ela vai ser, nessa nomenclatura aqui, ela foi considerada como hidroxi, tá? Por quê? A gente vai ter um fenil, desculpa. Nós temos um haleto, tá? O cloro. E nós temos o álcool. Tá? Então nós temos muitas ramificações nessa cadeia. Então a gente começa primeiro contando, tá? De uma maneira em que o grupamento álcool tem uma menor numeração possível. Permanece essa regra. Na nomenclatura, a gente vai colocar o haleto primeiro, tá? De acordo com a ordem alfabética, depois o fenil e depois a hidroxipentano, tá? E, em geral, quando a função álcool, a numeração das cadeias carbônicas deve ser iniciada
pela extremidade mais próxima da característica mais importante, tá? Seguindo essa ordem aqui, ó, grupo funcional, insaturação e grupo substituinte, tá? Então, o que quer dizer isso aqui? Que o grupo funcional tem a maior prioridade em cima do grupo da insaturação, que tem a maior prioridade em cima do grupo substituinte. Então, a gente sempre vai começar pelo grupo funcional, depois a insaturação e depois o substituinte para poder fazer a numeração da cadeia carbônica, para dar uma ordem para essa cadeia carbônica. Por exemplo, aqui, ó, nós temos o grupo álcool, tá? Numa primeira posição e a insaturação na terceira posição. Se a insaturação tivesse prioridade, nós começaríamos por aqui. Mas como a insaturação não tem prioridade, nós começamos a contar pelo grupamento álcool, tá? Por isso que essa nomenclatura ficou pente. Aí indica aonde vai estar a insaturação, tá? E depois você coloca um ol, que é a posição do álcool, tá? É bem usual não se usar esse 1 aqui quando o álcool vai estar na primeira posição. Mas é legal vocês usarem para ficar uma coisa mais organizada e até para vocês também entenderem melhor, tá? Olha aqui, nós temos o álcool, CH3 e uma insaturação, tá? Então a gente começa contando pelo álcool, tá? Fala a posição da insaturação e o metil aqui primeiro. Por que se coloca o metil primeiro e não a insaturação? Porque a regra da nomenclatura ela vai ser acumulativa. Então, primeiro a gente fala aonde vai estar o substituinte, depois a gente fala aonde vai estar a insaturação, e a insaturação, lembre-se que é sempre na sufixo, né? Quer dizer, um intermediário, desculpe, e, e a função orgânica vai ser o sufixo no final, tá bom? E aí, para álcools, além da nomenclatura oficial e o PAC, né, nós também vamos ter aquela semi-sistemática, tá? Que vai ser o álcool metílico, por exemplo, em vez de no metanol, né, você avisa que é um grupamento álcool e fala que ele é metílico, né? O etanol, álcool etílico, propan-2-al, álcool isopropílico. Por que isopropílico? Porque isso aqui é uma isopropila, né? A gente vai ter uma isopropila ligada a um álcool, tá? Eu prefiro a nomenclatura sistemática, que é bem mais fácil aí de se trabalhar, né? Bom, a presença do grupo funcional da hidroxila faz com que as moléculas dos álcoois sejam polares, como eu já falei lá atrás, né? Essa característica faz com que eles sejam diferentes aí dos hidrocarbonetos, né? E fazendo com que os álcools, né, de baixo peso molecular são mais solúveis em água, tá? Na medida, na realidade, uma parte da molécula do álcool é polar e a outra parte é apolar, né, que é a cadeia carbônica. Por isso que a gente pode dizer que os álcools de cadeia curta, tá? Eles vão prevalecer como compostos polares. E os álcools de cadeia longa terão as propriedades apolares. Vejamos, olha só. A gente vai ter aqui, ó, a parte apolar, que é justamente o que eu expliquei lá no começo, e a parte polar, tá? Como a gente vai ter uma cadeia curta aqui, quem vai prevalecer vai ser a parte polar, tá? Agora, quando a gente vai ter uma cadeia mais longa, né, começa a prevalecer a parte apolar da cadeia, fazendo com que eles se tornem cada vez mais, cada vez mais insolúveis em água, tá?
Então, a gente pode concluir que à medida que se aumenta a cadeia carbônica, né, a parte hidrofóbica, diminui-se a solubilidade em água, tá? Então, nos álcoois de cadeias curtas, a interação entre a água e o álcool em solução, a gente vai explicar pela ligação de hidrogênio. Por quê? Notem que o grupamento álcool vai ter aí uma parte dele vai ser hidrogênio. Eu já expliquei isso para vocês. Vamos colocar lá na... Não é necessário colocar na lousa porque tem o desenho aqui. Ó, você tem hidrogênio. O que esse hidrogênio aqui tem? Deixa eu apagar isso aqui. Ó, o hidrogênio ele não tem uma carga parcial positiva, tá? O oxigênio ele não tem uma carga parcial negativa. A molécula de água não é composta por duas moléculas de hidrogênio com uma molécula de oxigênio. Então, o que acontece? Quando você coloca, por exemplo, o etanol em água, tá? Há uma interação muito forte resultando em pontes de hidrogênio entre as moléculas de água e as moléculas do etanol, aumentando assim a solubilidade, tá? E das interrelações intermoleculares, as ligações de hidrogênio elas são as mais fortes, que se dá em razão à grande polarização desta interação. Os dipolos acentuados interagem intensamente com os dipolos de moléculas polares, né? Então essa interação ela é muito grande, fazendo com que o etanol seja bem solubilizado em água. Lembre-se da regrinha: semelhante dissolve semelhante. Se você tem uma cadeia, a água, em geral, ela é polar. Então, se você coloca uma molécula com uma tendência muito grande a ser polar, lógico que você vai ter uma solubilidade maior, né? Devido a isso, a gente pode concluir que quanto mais intensa for as ligações intermoleculares, mais alto será o ponto de ebulição e também maior será a sua solubilidade em água, tá? E aí a gente vai ter aí, né, de acordo com o tamanho da cadeia, tá? Pontos de ebulição diferentes para diferentes moléculas orgânicas. Ó, o etanol, o ponto de ebulição dele está menos 89. Eu não entendi esse. Ah, tá, o etano, desculpa. Ah, eu não tinha prestado atenção nisso. O etano não tem o grupamento álcool, tá vendo? Então, as interações intermoleculares dele vai ser de polo instantâneo e de polo induzido. Por isso ele vai ter aí um ponto de ebulição menos 89 graus, ou seja, qualquer calorzinho ele já está em estado gasoso. O etanol, por ter a ligação de hidrogênio, ele vai fazer as interações de ligação de hidrogênio, fazendo com que o ponto de ebulição vá para 78 graus Celsius. Olha a diferença entre os dois só com essa mudança aqui, ó. Só substituindo o hidrogênio por um grupo hidroxila. E o propano não é diferente, tá vendo? O propano ele vai ter uma interação de polo instantâneo e de polo induzido. Ponto de ebulição menos 42 graus. O propano, ligação de hidrogênio. Propan 1-ol, ligação de hidrogênio. Ponto de ebulição 97 graus. Assim, a gente também pode concluir que quanto maior o número de átomos de carbono, tá, em uma cadeia normal, ou seja, quanto maior a massa molar de um composto, maior será a sua ponto de ebulição, que é a mesma coisa praticamente que a gente viu anteriormente nos hidrocarbonetos, né? Olha só, o metanol, massa molar 32, ponto de ebulição 65. E conforme você sobe a nossa massa molar, né? Você também vai subir o nosso ponto de ebulição, tá?
Essa aula ficou um pouquinho curta, ficou um pouquinho longa, tá? Nós teremos mais uma aula para fechar esse conteúdo aí. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela paciência de vocês em assistir essa aula e até a próxima.